Bora, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora o Benja, hein? O Benja se rendeu ao Flamengo, disse que o Flamengo... que ele já tinha avisado que o Flamengo está imparável, né? Ninguém consegue parar o Flamengo e cravou que o Flamengo está na grande final da Copa do Brasil. Nós vamos reagir, mas nação, chega explodindo no like. Vamos bater uma meta juntos de 2 mil likes, principalmente se você gostou da grande vitória do Flamengo. Deixa o seu like, o seu gostei no vídeo. Vamos nos unir aqui, nação, compartilhe esse vídeo, vamos comemorar porque o Flamengo está voando, voando. Mesmo que o Flamengo não teve aquele bom futebol que nós temos visto na partida, o Flamengo foi cirúrgico. Foi lá e simplesmente precisou de algumas bolas na frente para poder decidir a partida, né? Praticamente não tem mais chance para o São Paulo vencer no Maracanã. Então escreva nos comentários a sua opinião sobre a partida e escreva de qual localidade você está assistindo nosso vídeo. Se você é do Rio de Janeiro, da Bahia, Pernambuco, Piauí, Amazonas, da onde que você é, de Manaus, escreve aí nos comentários pra gente saber aonde tem torcedor da nação comemorando nesse momento. Então bora reagir a esse vídeo. Créditos eu deixo ao canal do Benji e também ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Bora pra mais um vídeo do Mengão. Sendo mais uns 60 segundos do Benja, eu tinha falado antes, o Flamengo para mim já era o finalista da Copa do Brasil. Não, Benja, mas pô, o São Paulo jogou bem no Morumbi. Tá bom, gente, pressionou, normal. Time que joga em casa faz isso, mas não adianta pressionar e não fazer gol e não decidir. O Flamengo, nas poucas oportunidades que teve, meteu caixa. Por quê? Porque tem muito jogador que decide. Se não é o Pedro, é o Gabigol. Se não é o Gabigol, é o Arrascaeta. Se não é o Arrascaeta, é o Everton Ribeiro. Se não é o Everton Ribeiro, hoje o Cebolinha entrou, marcou um golaço primeiro dele com a camisa do Flamengo. Não adianta. Não dá para comparar. Então o São Paulo pressiona e não faz gol. E podia ter sido mais, se o Gabigol não tivesse perdido aquele gol que o Pedro deixou ele na cara do gol. Então, gente, desculpem, pode vir com esses clichês. Para mim, o Flamengo é o finalista da Copa do Brasil e ponto. Tinha que fazer a falta, o jogador mais adiantado era o Diego, só que o Diego quer recompor para a zaga, aí o Pablo Maia tá atrás do Diego, aí o Nestor tá perdido. No segundo gol, claramente, é um gol que o Pablo Maia tem que fazer, matar a jogada com a Arrascaeta. Falta simples, não toma nem cartão amarelo ali. O time do Guardiola faz isso em algumas circunstâncias, o time do Klopp faz isso quando marca na frente e perde a bola, o time do Rogério também tinha que fazer. E aí você não dá espaço para um time letal como o time do Flamengo. O único lance de todas as chances que o Flamengo teve claras de construir, que não foi totalmente bem executado, é o gol que o Gabigol perde num contra-ataque, que tem o lançamento. Passe do Pedro. Exatamente. E aí você vê o Pedro ganhando na velocidade, o Pedro está marcado por 2, o Pedro corta, o Pedro rola a bola com muita qualidade. E o Gabigol, que fez uma partida abaixo do nível dele, Gabigol, mesmo tendo feito gol, perde aquele gol. Então quando você tem essa diferença técnica do goleiro ao centroavante, ao finalizador, porque o Pedro é mais jogador que o Caleri. Caleri é guerreiro, luta, se tiver a chance vai guardar, mas tecnicamente o Pedro tem muito mais recurso, a coisa fica difícil. Por que o São Paulo foi coletivamente melhor? Aí eu sei que alguns flamenguistas se incomodam comigo e eu respeito quem pensa de outra maneira. Vão citar um jogo contra o Ceará, vão dizer que o Dorival jogou com o Losango contra o Palmeiras, não jogou. Jogou 4-3-3, né? Só quando o Vina voltava ali, de vez em quando fazia um losango, mas era muito mais um 4-3-3, clássico, inclusive, né? Qualquer dúvida, conversei pedi uma pessoa conversou com o analista que cuida da parte tática do Ceará na época, e ele mesmo me confirmou, mas de qualquer maneira tudo bem. O problema é que o Flamengo, quando ele recompõe com 3 jogadores no meio, não veio o quarto jogador, e o Dorival corrige isso no segundo tempo, quando ele traz o Gabigol mais para a direita, o Everton Ribeiro mais para a direita, mata o Patrick, que fez um grande primeiro tempo, e o Patrick não joga nada no segundo tempo, tanto é que acaba sendo substituído. O São Paulo tinha muito espaço para chegar com facilidade pelos lados, né? E o São Paulo chegava muito próximo da área, então, por exemplo, o Patrick e o Reinaldo dobrando em cima do Rodinei no primeiro tempo. Foi uma festa. Se o Flamengo tem uma superioridade coletiva, presta atenção nisso, como o São Paulo teve no primeiro tempo e a facilidade que o São Paulo teve para chegar próximo à área do Flamengo, o Flamengo faz 6 no São Paulo no primeiro tempo. É que o São Paulo ali falta um pouco mais o passe, falta a individualidade, o Nestor fez um primeiro tempo muito fraco, e aí os times são incomparáveis. São incomparáveis, e o resultado reflete a diferença entre os times, mesmo com o jogo coletivo do São Paulo melhor que o do Flamengo. Diga, Jean.
Não, é que eu acho, eu vou partir do contraponto que o autocontraponto que o Pedro fez, porque eu acho que assim, desse jeito a gente sempre vai justificar tudo, né? E a gente sempre vai dizer que o vencedor mereceu vencer e que o perdedor mereceu perder. Por que eu estou falando isso? Eu parto da minha própria expectativa em relação ao jogo. Eu, sinceramente, imaginava um Flamengo dominando o jogo, provavelmente do começo ao fim. Porque o Flamengo mereceu que eu tivesse essa expectativa em relação ao futebol dele. Porque o Flamengo vem jogando assim. O Flamengo vem jogando muito mais do que o São Paulo, que é um time que esporadicamente, eventualmente... Jogou melhor contra o Palmeiras, inclusive, né? Agora tem um time diferente, né? Eu acho que assim, no fim não conseguiu produzir tanto quanto produzia contra o Palmeiras, mas porque estava também com o time reserva e depois entraram os titulares. Mas assim, acho que o time titular, esse que a gente viu hoje entrar do Flamengo, é um time que vem amassando os seus adversários, que vem tendo muita superioridade. E o São Paulo não. Então assim, eu olho sempre para a expectativa que eu tenho. A expectativa que eu tinha era essa, era de um Flamengo dominante, um Flamengo criando mais, e de um São Paulo que eu até achava pela escalação, concordo, uma boa escalação do Rogério Ceni olhando para o adversário, fosse ser uma escalação mais precavida do que o São Paulo de fato foi. É claro que o São Paulo muda talvez a sua postura no começo do jogo porque ele sofre o gol. Agora, o que eu quero dizer é que esse assim, exercício de justificar os resultados, porque se a gente for olhar com lupa os lances decisivos de uma partida de futebol, você sempre vai justificar tudo. Ah, porque o cara errou aqui, o cara errou ali. Ah, o outro errou e você não conseguiu fazer gol. Eu sei disso, assim, agora... Mas, Jean, quando os caras erram rodadas após rodadas, eles têm dificuldade, e os outros acertam rodada após rodada, não, mas... você pode justificar. Quando é esporádico, não. Mas não, e aí é a qualidade. Não, mas é que eu quero olhar para os méritos do derrotado, porque eu acho que muitas vezes a gente faz pouco isso na ânsia de elogiar o vencedor. Eu, sinceramente, acho que hoje, o Flamengo, especificamente hoje, e estou falando, é um time que vem jogando muito bem e que merece elogios e que é ainda o favorito nas competições que disputa, exceção feita, evidentemente, ao brasileiro, porque o brasileiro ele tem uma boa diferença de pontos para o líder, mas foi um Flamengo hoje muito abaixo. E, potencialmente, o Flamengo pode oferecer muito mais do que ofereceu. E eu acho que, potencialmente, o São Paulo não pode oferecer, talvez, mais do que ele ofereceu hoje. Eu estava quase indo por esse caminho, mas aí, refletindo no jogo, sobre tudo o que aconteceu, São Paulo jogou coletivo, o Flamengo ficou abaixo no coletivo. Mas, espera aí. Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabriel. Estavam todos lá com o Paulo Souza. Todos lá. Todos. Não é o Cebolinha que entrou, mudou o Flamengo, não foi o Vidal. Assim, o jeito que o Dorival deu com os mesmos jogadores. E jogadores que estavam assim, já tinham levado o pé, né, e estavam no ar, voando. Rodinei, ele pegou, volta aqui. Léo Pereira, volta aqui. Então, ele conseguiu arrumar o time com os que lá estavam. Você Flamengo... só o primeiro tempo ou não? Não, digo no jogo todo. Onde eu quero chegar? O resultado do Flamengo hoje, claro, a gente tem a expectativa de brilho tão intenso, mas hoje o outro lado pesou. São Paulo pesou. São Paulo complicou o Flamengo. Né? O São Paulo competiu. E o que o Flamengo? O Flamengo não é que não tenha jogado o jogo coletivo. O jogo coletivo alcançado pelo Dorival, ele faz o quê? Ele resulta num rendimento absurdo de cada um desses jogadores. É o melhor do Everton Ribeiro, que estava mortinho com o Paulo Souza. É o melhor do Pedro, que estava no banco de reservas. É o melhor do Gabigol, que não estava se encontrando. O Gabigol nem é o melhor, já teve... Mas por exemplo, João Gomes, Thiago Maia, Rodinei, Léo Pereira, você fala assim, peraí. Então o Dorival conseguiu, no coletivo, criar uma sustentação para que individualmente esses caras arrebentassem. Hoje, o individual resolveu, como sempre, ele é muito bom. Mas eu quero defender é que houve coletivo no Flamengo. Não, mas ninguém disse que não houve. Não. Tô dizendo que o coletivo do outro foi melhor. Não é um time bagunçado. O coletivo do Flamengo é bom. O coletivo das últimas semanas... No São Paulo... O coletivo das últimas semanas traz o nível de excelência que eles resolvem hoje. Mas no São Paulo... Então, assim, por que alguns jogos de São Paulo e Palmeiras, e tem muitos, o São Paulo consegue travar o Palmeiras mais do que outros adversários travam? Isso é fato. São Paulo consegue. Né? Então o São Paulo conseguiu, só que aí a diferença está no placar. A diferença ela é mortal. Você discutir as nuances, os momentos do jogo, tendo o placar ali 3-1, quem está chegando agora fala, conversa de maluco.
Dá para dizer que o Rogério Ceni tem grande responsabilidade nisso? Eu acho que São Paulo jogou uma partida enorme, tomando 3-1, foi enorme para o padrão São Paulo. Se a régua for para padrão Flamengo, estão todos abaixo. Mas o que eu quero dizer é que eu vejo o Flamengo com o coletivo funcionando muito bem. Sem o coletivo do Flamengo funcionar bem, individualmente o time não andaria. Claro, mas o Ceni ele tem muito mais peso na atuação do São Paulo do que no resultado, do que no placar do jogo. E evidentemente, como sempre acontece aqui no Brasil especialmente, já comecei a ver críticas, porque o Luciano... Tinha torcedor, o São Paulo fazendo um grande jogo, aos 32 minutos, tinha torcedor pedindo Luciano, com o Patrick fazendo uma partidaça. Porque o Patrick fez um jogo gigante no primeiro tempo, oferecendo mais, inclusive, do que o Luciano poderia oferecer. Então, a minha questão é sempre muito essa, assim, a avaliação, e aí os técnicos muitas vezes se queixam disso, embora outras vezes eles usem o resultado como argumento. A minha questão é que aí as avaliações elas vão se dar muitas vezes em cima do resultado e não em cima da atuação. Nem sei se vai ser o caso hoje, porque e durante a semana, porque a gente viu até mesmo a própria torcida do São Paulo reconhecendo ao final do jogo que o time jogou muito bem. Eu acho que podia ter jogado pouco mais do que isso, se é que podia ter jogado mais do que isso. Eu acho que o impacto do Rogério para a equipe de São Paulo chegar próxima do teto hoje, ela é muito maior do que o impacto do Dorival no hoje. Eu concordo quando o Calça diz que o coletivo do Dorival potencializa as individualidades de um Everton Ribeiro que melhorou, as individualidades de um Pedro que oferece aquela bola que o Gabigol perde, a individualidade de um Everton que está chegando agora, mas fez seu gol. Só que eu acho que esse individual perto de uma excelência vem muito mais das últimas semanas, de uma sequência de trabalho. O coletivo hoje em si, como já tinha sido para mim, inclusive, na quarta passada, porque no primeiro momento todo mundo achou que o Flamengo ia ter a bola e o Furacão ia se segurar. O Furacão tentou jogar, não foi fácil para o Flamengo resolver a parada. Já é um segundo mata-mata então. Eu acho que o coletivo do Dorival, tudo que ele fez até que se distou já, eu acho que ele hoje ficou longe do teto, de um teto que talvez ele já tenha chegado próximo. O Rogério não. O Rogério tem muito impacto nesse tal coletivo próximo do limite. Acho que é o Vitor que fala, não tem mais, ou o Jean, não tem mais o que fazer muito além disso. É o que dava, é dentro da nossa expectativa. Por isso que eu jogo pra frente, olho pro segundo jogo e falo, não dá pra ser mais que isso. E eu acho que o Flamengo do Dorival vai ser mais que isso. Perfeito. Acho que em relação a isso a gente concorda. Até não só pelo que o Flamengo tem de potencial técnico, qualidade dos jogadores, mas pelo que o Flamengo joga em geral. O Flamengo está com a vaga muito encaminhada. Eu também não acredito no São Paulo conseguir reverter o resultado. Só para deixar uma coisa clara. É isso aí, nação. Então tá aí. Se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo.